O Doutor Me Consulta está de volta hoje recebendo a nossa psicóloga Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de saúde mental. Exatamente. O tema de hoje, olha, atenção, mamães e papais. Criança também sofre sinais de ansiedade e dificuldades emocionais na infância. Isso mesmo, durante muito tempo, né, existiu aquela ideia de que infância é sinônimo de despreocupação, de felicidade constante, mas a realidade é que crianças também sentem medo, elas são ansiosas, têm tristeza, se frustram e também podem enfrentar dificuldades emocionais. E para a gente começar, doutora, eu já começo lhe perguntando, porque muita gente realmente acredita que criança não tem problema, não tem boletos para pagar, né? Isso é um mito? Ah, isso é um mito. As crianças elas têm problemas sim, mas de acordo com a faixa etária dela. Então, assim, crianças muito pequenas, ali bebês, né, vão ter uma dificuldade muito grande de se separar da mãe. A criança começou a crescer um pouquinho mais, começa a apresentar medo de escuro. Então, assim, criança tem problema. Não está relacionado às finanças, obviamente, que isso aí é problema de adulto. Mas criança tem problema também, e a gente tem que ter muito cuidado para não invalidar esses problemas que as crianças trazem para a gente, porque às vezes elas trazem com tanta segurança, Até uma assim, briguinha com um coleguinha de escola, é, né? Deixa a e, criança triste e também. aí a gente diz que é besteira, que é frescura, que para com isso, e não dá ouvido para a criança, e a criança ela chegou ali para conversar com você, para colocar aquilo que ela está sentindo. Então, ela faz isso porque ela confia em você. Então, ela tá ali se expondo, vulnerável, para receber uma ajuda. Aí a gente vira e invalida isso. Isso é muito ruim. Doutora, a ansiedade ela também pode aparecer na infância? Como é que ela costuma se manifestar nas crianças, por exemplo? Olha, são crianças um pouco mais nervosas. São crianças que você percebe que elas ficam mais inquietas, com mais facilidade. Às vezes elas até apresentam falta de ar. Às vezes elas têm recorrência com dor de barriga, por exemplo. São crianças que sentem dor de cabeça e olha, tá? Eu tô falando desses sintomas que são físicos, mas excluindo problemas físicos, tá? Quando a gente exclui, a criança ela tá apresentando dores de barriga frequente e não tem nenhuma causa associada ao estômago dela, ao intestino dela, então é emocional, tá? Crianças que apresentam muitas dores de cabeça e que foi feito ali um exame, passou por neurologista, não foi identificado nada físico, então também é psicológico. E não é porque não é nada físico que não é nada. É alguma coisa e é muita coisa, porque é psicológico. Aí a gente fala das somatizações, que é muito comum que a gente tenha uma questão psicológica e a gente somatiza no corpo. E quais são esses sinais de alerta? Bom, a criança ela tem uma mudança de comportamento, uma virada ali de comportamento para qualquer coisa. Isso já chama atenção. Era uma criança mais calma e ela começou a fazer falas, por exemplo, de ai, eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu sou incapaz. Ah, tenho um trabalho para apresentar, mas eu acho que não vai dar certo. Meu Deus, tem uma prova para fazer, mas eu acho que eu vou tirar zero. As crianças, elas são muito verdadeiras e tudo que elas pensam, elas trazem. Então, isso é muito bom. É muito bom. Mas se a gente invalida, não dá atenção devida para aquilo que elas estão trazendo, elas vão parar de trazer. Entende? Então, quanto mais abertura a gente dá para a criança falar, mais ela vai falar. Quanto menos abertura a gente dá, menos ela vai falar. E aí, se ela não fala com você, ela vai falar com qualquer outra pessoa. E aí, com quem a criança está mais segura? Com pai e mãe ou com desconhecido? Então, isso é um sinal de alerta. Se você invalida muito seu filho, se tudo que seu filho traz para você, você coloca na caixinha de é frescura, ele vai parar de confiar em você. Até mesmo aquela irritação, aquele choro frequente, aquele isolamento já são alguns sinais, São né? sinais importantíssimos, sabe? A criança, ela chora por tudo. A criança, ela gostava de fazer coisas e para de gostar. Fica mais quieta. A criança, ela geralmente está mais ativa, mas quando ela está muito quieta e até apática, né? Tem vários brinquedos para brincar, não brinca. Fica ali quietinha, isolada.
Geralmente não dormia de dia, passa a dormir muito Uma dor de tempo. barriga, uma dor de É, cabeça, ou até tudo uma isso. dificuldade para dormir também já são sinais, né, doutora? Dificuldade para dormir também. A escola muitas vezes ela percebe mudanças antes mesmo da família, isso é um fato, né, elas estão É. ali constantemente, diariamente, né, com os professores, Uhum. com o corpo docente, com os colegas. Sim. Eh, qual é o papel dos professores, por exemplo, doutor, olha só. Qual é esse papel da escola, dos professores, nessa identificação desses sintomas, doutora? Olha, os professores eles ficam ali um tempo considerável com a criança, manhã toda ou tarde toda, tem um número de crianças X ali, então eles dividem essa atenção entre elas. Mas os professores, eles têm um papel fundamental na vida das crianças, eles trazem um olhar muito legal sobre as crianças. O que que é importante? Que a família esteja engajada na educação desse filho e não simplesmente leve esse filho para a escola e depois vá buscar, leve, vá buscar. Se matricula, leva, busca, leva, busca, leva, busca. Aí tem reunião de pais a cada semestre. Aí você vai lá, ouve ou pega um relatório e pronto, vai embora. Não. É muito importante que a escola esteja engajada na educação do seu filho e esteja presente na escola. Qualquer coisa, conversa, pede feedback dos professores. Olha, como é que meu filho está indo? Como é que está o comportamento dele? Como é que você percebe ele? E outra, o corpo docente ali da escola tem uma visão da criança muito legal, porque vê a criança toda hora. Então, o porteiro vê a criança ali na hora da entrada e na hora da saída, na hora do recreio. Tem os cuidadores que ficam ali na hora do recreio. Tem professores de outra sala. Então, todo o corpo docente, o psicopedagogo da escola, o psicólogo da escola, a coordenadora da escola, todas essas pessoas, elas olham para o seu filho todos os dias. Então, você chegar uns minutinhos antes de buscar o seu filho para bater um papo com alguém, você acaba extraindo uma outra informação que é importante para o desenvolvimento do teu filho. Então, estar presente na escola, saber com quem são as crianças que o seu filho convive todos os dias, quem são os pais dessas crianças que ele convive todos os dias. Tudo isso é muito importante, porque quanto mais estreito o laço, mais a gente conhece com quem nosso filho tá convivendo, né? Então, assim, o que que nós somos, né? Nós somos frutos do meio. O meio, ele nos impacta exatamente como nós impactamos esse meio. Sem Então, a dúvida. gente precisa estar presente em todos os lugares que os nossos filhos também estão. Em que momento os pais devem considerar procurar ajuda psicológica para o seu filho? Quando os recursos de casa e individuais, assim, de pai e mãe, não estão chegando no suporte necessário para a criança. Então, assim, meu filho chegou irritado em casa, eu conversei, ele ficou de boa no outro dia, nada aconteceu, vida seguiu, show de bola. Ah, não, meu filho tá chegando irritado, eu tô conversando, no outro dia também, depois também, depois também, depois também. Isso já é um sinal de alerta, porque o que você está ofertando como recurso de conversa, ter paciência, não está sendo suficiente. Então, a gente precisa procurar um profissional para isso. Doutora, de que forma os adultos podem ajudar crianças a falar sobre os seus sentimentos e emoções? Primeira coisa, dando espaço. Muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. Não estamos dispostos a Ou então, é ouvir. frescura, menino, para, não É, sei o quê. então, dar espaço, criar esse espaço é muito importante. E aí eu até vou fazer aqui um parêntese, tá, Hélio? A gente está vivendo uma época de muita hipocrisia em relação ao uso de tela. Cara, tá assim uma coisa absurda, porque o que mais se ouve falar é: criança tá com excesso de tela, usa tela demais, usa não sei o quê. Mas os adultos estão aonde? Nas telas. Aí a criança não pode, o adulto pode. Beleza, a gente fala da questão do desenvolvimento. Mas faz sentido você ir para a mesa do café da manhã com seu filho não pode pegar no celular e você fica no celular o café da manhã inteiro? É hipocrisia total. Gente, é hipocrisia. Tipo, à noite não pode usar o telefone. Aí tu tá lá com a televisão ligada, assistindo tuas coisas e tu isola o teu filho no quarto que não tem nada além dos brinquedos dele. Pelo amor de Deus. Então, assim, o- a, a, a fala, ela orienta, mas o que arrasta é o exemplo. Então, você tá exigindo um comportamento do teu filho que nem você tem. Você vai buscar teu filho na escola, vai deixar teu filho na escola, você tá dirigindo e com o telefone do lado. É difícil, né? Cara, complicado.
Doutora, existe uma diferença entre uma fase difícil do desenvolvimento e um problema emocional que precisa de um acompanhamento, por exemplo? Sim, a gente tem ali uns marcadores do desenvolvimento um tanto quanto importante. A gente fala ali da adolescência do bebê, por volta dos 3 anos. A gente tem uma outra modificaçãozinha ali por volta dos 6 e 7, uma outra por volta dos 11 e 12, que você está ali na pré-puberdade. Mas todas essas fases precisam ser muito bem acompanhadas e não tem nada que traga mais visibilidade para a gente do que o próprio comportamento. Você é especialista no seu filho porque você convive com o seu filho e a mãe gerou, então você conhece quando ele era só uma sementinha, né? Então, preste atenção, teve mudança de comportamento, não invalida isso logo de cara. Tenta entender, fique curioso, converse, sabe? Dá para você bater altos papos assim com a criança. Sabe, o meu Lucas, por exemplo, ele gosta muito de conversar e a gente conversa por horas. O Lucas, ele tem um vocabulário maravilhoso. Volta e meia eu falo do Lucas porque é a criança que é o meu enteado e é quem mais está comigo, assim, todos os dias. Dia sim, dia não, porque a guarda, ela é alternada. Mas a gente bate altos papos. E ele, assim, tem uma liberdade, ele fala, ele conta as coisas de acordo com a cabeça dele. A gente precisa ter esse sensor de validar a E essa emoção. abertura também com a criança, Tem né? que criar, porque uma família que ela é desconectada uma da outra é quando ela está muito conectada com tela, com televisão, com celular, ou na própria vida, no próprio trabalho. Lembrem-se, pais, vocês que levam trabalho para casa e que trabalham até tarde da noite, vocês estão ensinando para os filhos de vocês que esse é um modelo a se seguir, tá? E não, porque a gente sabe que isso a longo prazo traz adoecimento. Então, tudo que você é, todos os papéis que você mostra para o seu filho ali no dia a dia, é o primeiro modelo de adulto que você está oferecendo para o seu filho. Então, se você dirige e usa o telefone, para ele vai estar tudo bem fazer isso. Doutora, para a gente finalizar, para os pais que nos ouvem agora, qual é a principal orientação que a senhora pode nos fornecer para cuidar melhor da saúde emocional dos nossos filhos? Observem os filhos de vocês, monitorem todo e qualquer equipamento tecnológico que os seus filhos têm uso, têm acesso, tá? O que ele pesquisa, qual jogo ele gosta, com quem ele conversa, tá? Nós temos aí várias pontas de vulnerabilidade em relação à criança. A pedofilia existe, o assédio sexual nessas plataformas existe, é verdadeiro. Então, preste muita atenção ao seu filho. Entenda que você está criando hoje o adulto de amanhã. Então, quem ele será? Quanto de recurso você está oferecendo, quanto de tempo, quanto de presença intencional você está tendo na vida do seu filho. Isso é muito importante. E quando a gente coloca a família em segundo, em terceiro, quarto plano, tá errado. A gente está em primeiro lugar, porque se a gente não estiver bem, a gente não serve para a família. A família está em segundo lugar, e aí é que vem as outras coisas, o trabalho, os amigos, etc, etc. Então, preste atenção ao seu filho. Não seja descuidado, né? Preste bastante atenção, porque pode, né, trazer um impacto muito grande. Ouvir, estar presente intencionalmente é muito importante. Doutora, já faz o convite então para os pais buscarem apoio, né, e ajuda para as crianças lá com você. Legal. E sabe uma coisa muito legal, assim, Hélio, Tem que as para oficinas mim que você faz que é muito interessante é, também, a questão do brincar aproxima ainda mais os pais dos filhos, sim, né. todos os meses a gente faz uma oficina com uma temática diferente. Já faço o convite para oficina infantil de abril, que o tema é Páscoa. Eles confeccionam o próprio ovo de Páscoa, tem ali uma parte culinária que eles gostam muito. E sempre a gente faz psicoeducação em relação às emoções. É um momento em que cada criança fala sobre os seus próprios sentimentos. A gente fica ali 2 horas e meia, 3 horas numa imersão totalmente voltada para elas. Para cada criança inscrita, temos 2 adultos para cuidar. Então a equipe ela é dobrada Que legal. para cuidar do seu filho. E no final, eu geralmente faço no meu quintal. E aí lá tem uma piscina bem legal e eu vou para a piscina brincar com as crianças. E enfim, é um momento muito legal. É recreativo, mas é muito educativo.
E a gente fala muito sobre as emoções, isso é legal. E o trabalho que eu faço junto aos pais, quando eu admito um paciente, uma criança para atendimento, é chamar esse pai e essa mãe. A cada 3 ou 4 encontros que eu tenho com essa criança, eu chamo pai e mãe para treinamento do seu filho em relação às queixas que a criança está apresentando. E é um momento de ouvir. Eu conduzo sessões familiares nesse formato aqui, Hélio. Eu projeto aqui o quadro Uhum. do paciente, criança, coloco as minhas percepções, os pais veem, a gente acrescenta, tem uma troca. Porque quando a família está presente no consultório, e é o que eu sempre digo, eles é que são especialistas nos filhos, eu estou ali como coadjuvante. Sim. Então, os pais, eles atuam como coterapeutas, porque eles estão ativos ali 24 horas por dia com seus filhos, né? Então, esse trabalho é muito legal e ele é valiosíssimo. Não tem como atender uma criança sem chamar os responsáveis também, né, para esse atendimento. E fica onde seu consultório, doutora? Avenida Benjamin Constant, 720, no centro. E você me encontra também no WhatsApp no 959-8123-3874. Nossa rede social é @marianapsiquepessoa. Isso mesmo. E eu quero reforçar que cuidar da saúde emocional das crianças é tão importante quanto cuidar da saúde física e que buscar ajuda profissional pode fazer toda a diferença no desenvolvimento e no bem-estar da sua criança. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, A gente já lhe querido. espera na próxima semana com muito mais temas relevantes aqui para os nossos Ótimo. ouvintes. Nos vemos. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vou para um breve intervalo e já já a gente está de volta. Não sai daí.